Alô pessoal, começa aqui mais um podcast da Livraria e Editora Danúbio. Meu nome é Ronaldo Rocha e o assunto deste episódio é o livro A Transformação Social, como a mídia de massa se tornou uma máquina de propaganda, do autor Christian de Rosa, publicado pela editora Estudos Nacionais. Para conversar conosco, tenho aqui o próprio autor do livro, o escritor, jornalista e pesquisador de mídia Christian de Rosa. Também participa conosco o escritor, editor e proprietário da Danúbio, Diogo Fontana. Christian, fala um pouco pra gente sobre como surgiu a ideia do livro e quais foram as experiências pessoais que te levaram a pesquisar sobre esse assunto. Bom, esse trabalho desse livro, na verdade, ele começou com o meu mestrado em jornalismo na Universidade Federal, aqui em Florianópolis, onde eu comecei a pesquisar sobre a questão do ambientalismo, né, a questão do meio ambiente, as matérias que surgiram, né, a respeito do aquecimento global no ano 2007, que na época eu estava trabalhando na Fundação do Meio Ambiente, na assessoria de imprensa da Fundação do Meio Ambiente, e eu pude acompanhar toda a cobertura que foi feita naquele ano. Então, mas o mestrado foi em 2012, né? 2011, na verdade, comecei. E então eu quis buscar essa oportunidade de fazer esse estudo de novo e revisitar todo o material. Então, a partir desse estudo que eu fiz sobre toda a cobertura jornalística feita pelos jornais aqui de Santa Catarina sobre esse assunto, eu comecei a perceber que existia uma opinião única, né? Uma espécie de um suposto consenso científico em torno da causa do aquecimento global. Então, eu comecei a achar aquilo, né, esquisito e tal, que não houvesse um contraponto sobre isso, não aparecesse contraponto. Então, no ano de 2007, houve uma voz única a respeito desse assunto. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, então, eu acabei vendo que existiam muitos motivos para isso, né? E todo o trabalho que eu fiz, então, no mestrado foi buscar uma revisão da história do jornalismo, da busca da independência e tal. Mas é claro que muita coisa eu não podia dizer no mestrado. Então, eu terminei esse mestrado em 2013 e ficou aquela coisa, né? Eu preciso dizer muito mais ainda. E então foi aí que eu comecei a juntar o material, alguma coisa do que eu havia levantado já no mestrado, e acrescentei muitas outras coisas que eu vinha estudando bastante tempo, né, principalmente o que eu comecei a perceber a partir das aulas do professor Olavo de Carvalho. E assim eu fui juntando material até chegar ao que se tornou o livro, né? E claro, aí as experiências pessoais que eu tive a respeito disso, principalmente na questão do trabalho da assessoria de imprensa na Fundação do Meio Ambiente, que eu vi de perto a visão ambiental, assim, né, o desejo muitas vezes de colocar certas hipóteses como teorias comprovadas, né, e depois também a experiência no meio acadêmico, né, o próprio meio acadêmico, que eu vi mais ou menos a mesma coisa, que embora eles não concordassem muito com a minha linha de pesquisa, eles tiveram que, digamos assim, deixar eu fazer daquele jeito, né? E tentar compreender do que se tratava. Diogo Fontana? Christian, no livro você conta o caso do Diário Catarinense, né? Eu acho muito interessante como mostra a jornalista forçando a pauta, né? Exato. Isso. No caso do Diário Catarinense foi muito interessante porque eu pude observar uns fatos assim bem engraçados até, né, por exemplo, a gente vê exatamente como que o jornalismo manipula as coisas, né, e principalmente ainda quando se trata de conteúdo científico, né, aí a coisa é ainda pior, porque em geral a ciência não tem nenhum consenso sobre nada, mas aí uma das coisas interessantes que eu vi no Diário Catarinense é frases assim, verdadeiras pérolas, né, do jornalismo, da interpretação científica, dizendo que diante de uma matéria meteorológica, na verdade, sobre um fim de semana muito quente que teve em Santa Catarina, a matéria começava dizendo que os catarinenses estão sentindo o aquecimento global na pele. Então, como se um aquecimento global, de proporções globais, fosse ser perceptível num fim de semana, e então esse calor do fim de semana
colocava tudo como já uma coisa confirmada, né? E sem contar as montagens de página, né? Muitas vezes usando fotos de pessoas na praia, dizendo que foi um calor muito forte e tal, e do lado já ali tinha uma matéria muito interessante que foi colocada assim, 2 crianças brincando na praia, uma foto bem grande dizendo que o fim de semana foi de muito calor, e ao lado a matéria dizendo que o mundo, que a ONU declara, né, que o mundo ainda não está preocupado o suficiente. Quer dizer, já tinha uma analogia ali, as crianças brincando, felizes no calor, enquanto o mundo vai acabar, né? E então tinha muito essas coisas, e eu percebi, como eu trabalhei também um período na redação do Diário Catarinense, e foi exatamente entre aquele período que eu trabalhei na assessoria de imprensa da Fundação Meio Ambiente e o meu mestrado, foi no meio, né, desse período. Então eu pude observar que lá eles não têm dúvidas nenhuma, né, sobre essas questões, assim, e aí eu pude comprovar mais uma vez aquela coisa que eu já vinha desconfiando, e a gente observa que o jornalista é a pessoa que mais acredita nos meios de comunicação, é a pessoa que mais acredita nos jornais. Tudo que ele acredita na vida é o que está no jornal. Tudo que está nos jornais é o horizonte de consciência máximo da concepção de mundo dele. Então isso deixa a gente bastante, né, descrente da função informativa do jornalismo, e o meu livro foi um pouco justamente para mostrar essa mudança, né, da função informativa para a função transformadora, que é uma coisa conhecida, sabida já por todos os jornalistas, já dita, só que eu imaginei, lendo todo esse material depois do mestrado, que precisava alguém dizer assim, olha, os meios de comunicação não são mais para a informação, eles são para a transformação. Eventualmente nós podemos nos informar por eles, né? Mas não é a função pretendida. Bem, já que você entrou nesse assunto, qual deveria ser, pelo menos em tese, a função de um grande órgão de mídia, e como você compara com o que se faz na realidade? Bom, uma coisa sobre isso é uma coisa interessante, que a ideia de transformação, ela é inevitável, claro. A difusão de fatos gera novos fatos, né? Mas a transformação não deveria ser uma função, pelo menos não como a principal, né? Porque tem que haver informação. Para que as pessoas tomem partido e entendam as coisas, elas precisam ter informação, né? Eu percebi, por exemplo, uma das teorias que eu utilizei como base do meu livro e no meu mestrado também, que é a teoria do agendamento, né? Que ela tem uma estrutura. Por exemplo, é preciso que haja uma informação primeiro, ou melhor, um período informativo, né? Isso ficou bem claro no meu livro quando eu fiz a análise da cobertura do Diário Catarinense sobre o meio ambiente, né? Começa com uma função informativa, um grande período em que a função principal do jornal é informativa, porque é preciso mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? E aí as pessoas começam a se assustar, mas primeiro é só informação. Depois vem a função política, que seria uma pressão para as autoridades e tal, e depois, por fim, uma função pedagógica, que aí é mostrar o que as pessoas devem fazer para resolver o problema. Quando chega nessa questão, por exemplo, da função pedagógica, a parte informativa já não tem mais nenhuma necessidade. Porque todo mundo já sabe, né? Então, as pessoas já estão sabendo tudo, e aí basta agora dizer o que elas devem fazer. Eu acho que o ideal mesmo seria que houvesse mais função informativa, né? Apesar de a gente saber que a transformação é inevitável e a informação pura é impossível, né? Não que a objetividade seja impossível, a informação pura e imparcial é impossível. Sempre vai haver uma seleção específica de fatos e tal, uma visão de mundo por que determinados fatos são importantes, né? Só que isso aí não quer dizer que não deva haver uma objetividade, né? Quer dizer, quando você escolhe determinados fatos, escolhe determinados pontos de vista, você tem que ser objetivo naquilo e não tendenciar para algum lado, né? E tentar... Porque, na verdade, isso é uma coisa... Eu creio que isso é uma
coisa meio pessoal mesmo, meio individual. As pessoas têm que ter valores, né? E o que acontece é que também, como a gente está vivendo uma crise de valores, os próprios jornalistas não têm essa preocupação sincera em buscar a verdade, em falar de modo que as pessoas entendam, saibam realmente a verdade. Eles querem convencer da opinião deles e é isso, né? E aí, claro, entra toda a pressão, que é uma pressão social, né, no jornalista, na pessoa do jornalista, né, da profissão, dos grupos de referência e tal, né? Tem uma estrutura pesada em cima dele e ele repassa isso pro leitor. Christian, eu achei interessante contar. Eu já tive as experiências que eu tive com jornalistas médios, repórteres de Gazeta do Povo, de RPC, que é a equivalente à RBS no Paraná, etc e tal. Sim, eu percebi que o jornalista médio brasileiro, ele é muito, mas muito, muito ignorante. Verdade. E às vezes a gente fica com a impressão, tudo isso que você está falando, o ouvinte pode ficar com a impressão de que é uma grande teoria da conspiração, de que todos estariam envolvidos, mas na verdade o jornalista ele faz parte de um processo de manipulação e que ele nem percebe o que está acontecendo, né? Eu queria que você falasse isso acontece exatamente na prática. Exatamente. Na verdade, o jornalista, ele, como eu falei agora há pouco, que o jornalista ele é o que mais acredita nos jornais, né? Quer dizer, o público em geral não acredita tanto nos jornais quanto o jornalista. Durante o período que eu trabalhei no Diário Catarinense, eu percebi, por exemplo, que a edição fechava mais ou menos lá pelas 8 ou 9 horas da noite, e a última coisa que eles faziam, na verdade um pouco mais tarde, umas 10 horas da noite mesmo, mas a última coisa que eles faziam era assistir o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é que ia ajudar a escolher o que seria a capa do jornal no dia seguinte, porque para dar mais ou menos a mesma ênfase, para saber, né, quer dizer, é uma espécie de, isso dá para interpretar de várias formas, né? Mas uma delas é uma espécie de insegurança mesmo. Vamos ver o que a Globo está dizendo, o que ela considera importante, e ela é o nosso critério de credibilidade. O que ela achar importante, a gente vai dar a ênfase aqui, né? E, de certa forma, repercutir localmente aquilo que ela está fazendo, né? E isso dá um poder para esse órgão de credibilidade imenso, né, pro país inteiro. Mas o jornalista, a pessoa do jornalista, ele não tem noção tanto disso. Ele pensa que esse é o profissionalismo dele, esse aqui é o que ele deve fazer, e desde a universidade ele já é ensinado dessa forma. Imagina, o cara entra na universidade hoje em dia de uma maneira, daria 6 meses ele está vestindo outras roupas, falando outras expressões, usando outro vocabulário, outras ideias, ele se transforma completamente. Então, quer dizer, um meio desse aí, o que transforma as pessoas dessa forma, só pode gerar uma atividade que busca transformar o mundo, né? E infelizmente, como eu tentei mostrar em alguns pontos do livro, né, muda para pior, né? Com base em utopias, ideologias que não tem nada a ver com o que a maior parte do povo pensa, e principalmente no desconhecimento total do público, né? O público pensa que está se informando e na verdade está sendo enganado, né? Achei interessante, o Christian, que está descrevendo do meio jornalístico, ele é praticamente uma subcultura no sentido antropológico, e a pessoa que faz parte dela, ela aprende aqueles chavões, jargões, ela aprende a pertencer àquele meio, né, os valores que ela tem que, em tese, subscrever, etc e tal. E essa insegurança que você descreveu, que é um jogo de espelhos, né, eles vendo o jornalista do Diário Catarinense ou da RBS procurando na matriz, no Jornal Nacional, para saber o que é pauta e o que não é pauta, o que importa e o que não importa, né? Não deixa de ser um jogo de espelhos, que eles só estão jornalistas olhando para outros jornalistas e vice-versa. E esse poder desproporcional da Globo. Então é uma cultura, eles estão ali voltados para o próprio umbigo e só olhando para jornalista falando com jornalista, dialogando entre si, mas alguém faz a pauta, alguém tem que pautar esse pautador. Por exemplo, o Jornal Nacional, quem pauta, entre aspas, em tese é o William Bonner, mas quem pauta o William Bonner? Qual que é a origem remota? Onde é que vem essas grandes pautas, digamos assim? Aí essa questão quase tudo que vem no Brasil, que é discutido no Brasil, já foi discutido internacionalmente, né? Tudo vem de fora.
E o interessante é que também um dos capítulos do livro eu falo sobre a figura do George Soros, né? E a ONG dele, do Open Society, que tem centenas de órgãos de mídia e principalmente órgãos de observatório, né? Aquele observatório da imprensa, né? Tem Pública, tem outros órgãos aí, outros sites, ONGs, que tem o objetivo de, digamos assim, vigiar a mídia, saber se ela está sendo ética ou não está sendo. Na verdade, o que eles falam como ética é uma espécie de fiscalização mesmo das ideias deles, para que se mantenha nas ideias deles. E hoje em dia, a gente tem, por exemplo, grandes agências de notícias, como a Reuters, né, a Associated Press, várias agências que fornecem as informações. Então, o jornalista, para questões internacionais, ele não precisa ir atrás dos fatos, ele já recebe os fatos brutos, de maneira bruta, nos sites desses. Eles têm assinatura, eles assinam, né, as agências de notícias, então ele recebe aquelas notícias e só dão a cara que eles querem ali. Mas em geral não muda. E eles têm aí funciona internacionalmente a mesma coisa que eu falei que acontece com a Globo, né? No Diário Catarinense e a Globo, acontece a mesma coisa a Globo e a Reuters, por exemplo. Eles veem o destaque que eles dão, como é que eles tratam as coisas, a abordagem e tal, e dão o mesmo sentido. Isso em se tratando de fatos, né, de notícias, porque existe no jornalismo uma distinção entre notícia, a reportagem, que é uma espécie de notícia de notícias, né, quer dizer, após várias notícias de um determinado assunto, se faz uma reportagem, quer dizer, que junta, né, uma tendência, uma coisa assim, uma tendência baseada numa tendência que foi noticiada, né, que já é um recorte da coisa. E existe o jornalismo opinativo, né, e esse também tem as suas agências fornecedoras de opinião. Uma delas é justamente pertencente ao Open Society do George Soros, que é o portal Project Syndicate, que é um site que tem vários colunistas ali. Já teve como colunista o Nelson Mandela, Tony Blair, os grandes pensadores do mundo aí. E a partir dali, esse site ele é lido principalmente por editores-chefes, né, e os responsáveis por escrever os editoriais dos grandes jornais. É claro que não são todos. Aqui, por exemplo, eu não sei exatamente quais são no Brasil. Eu sei que, por exemplo, a revista Veja, ela tinha até pouco tempo atrás uma coluna que se chamava Project Syndicate, né? Quer dizer, era direto deles, recebia direto a informação deles. Na verdade, já deu até o nome, que em muitos sites até evitam de falar do Project Syndicate, mas a revista Veja fez já há um tempo atrás, até pouco tempo, não sei se ainda tem, mas tinha um tipo de um blogzinho ali no site da Veja. Mas os grandes jornais, por exemplo, o Globo, né, o Estadão, todos eles pegam de lá. Agora, por exemplo, pequenos jornais como o Diário Catarinense nem precisa, né, porque eles pegam já de segunda, terceira mão e dá na mesma, né? Então acaba dando uma influência muito forte, né? Pelo que você está contando, o jornalista aprende, ou ele é adestrado na escolinha de jornalismo, né, a olhar para cima, em busca de referência, não é isso? Existe uma hierarquia que ele nem sabe de onde vem, e para ele a boa prática jornalística é olhar para essas agências, ou para as publicações de referência, ou para os colunistas de referência, e reproduzir ou distribuir aquele material que já vem pronto, inclusive as opiniões que já vêm empacotadas, e eles acham que isso é fazer bom jornalismo, e qualquer outra coisa é fake news. Christian, não seria o caso de que essa é uma solução mais fácil para o estudante que sai da academia, em vez de ele ir às fontes, buscar fontes primárias, em vez de ele se expor com uma opinião que pode eventualmente ser polêmica e muito mal vista no seu meio, ele então já pega aquilo que é pronto e que é, digamos assim, common sense dentro do meio dele? Com certeza, isso aí claro que fica mais forte ainda quando a gente vê que a universidade e a própria educação mesmo, né, não só no Brasil como no mundo, ela perdeu muito e hoje em dia a universidade só forma pessoas já com
assim, ainda com um nível muito baixo de praticamente analfabetos funcionais mesmo, né? Então, pessoal, isso também se reflete no meio profissional, em todas as áreas. Mas no jornalismo isso é muito mais grave, porque ele é dali que vem as opiniões, as informações, a visão de mundo das pessoas na sociedade de massa, né? É dali que vem. Então, fica realmente muito grave. Esse negócio de ter informação, de ter o trabalho, ter menos trabalho, né? Isso aí também é uma tendência global. E o interessante é que, por exemplo, existe um fenômeno que aconteceu também nas últimas décadas, que é falado também pelo jornal, um cientista político que agora o nome dele é o Martim Barbeiro, se não me engano, que ele fala que é a revolução das fontes. Quer dizer, muito mais do que, assim, uma coisa que diminui ainda mais o trabalho do jornalista é a fonte. A fonte hoje em dia ela já é especializada. Então existem agências de relações públicas, assessoria de imprensa, e um profissionalismo que o jornalista em muitos casos não precisa nem trabalhar. E as entidades que mais se utilizam desse tipo de serviço de forma mais profissionalizada são as ONGs, né? E as ONGs, que é o chamado terceiro setor, eles são já realmente assim, a grande fonte do jornalismo hoje em dia, porque durante muito tempo ele foi refém, né, do modelo de negócio, do jornal impresso. E aí com o fim com a questão da internet, né, o jornalismo vivia da publicidade principalmente impressa. Daí de repente ele vê a internet e tal, muda isso aí, né? Não dá para viver de jornalismo na internet ainda. Então os grandes jornais, as grandes empresas, elas permanecem muito ainda ancoradas no modelo de negócio baseado no jornal impresso. Então como é que elas vão sobreviver? Através do financiamento e das ONGs. Hoje em dia existem muitas ONGs que fazem propaganda e colaboram. Claro, o principal na verdade são os governos, né, ainda. Mas as ONGs começam a fornecer não só uma questão econômica, mas principalmente editorial. Nesse trabalho que eu fiz do meio ambiente, sobre o aquecimento global, a quantidade de informação vinda de ONGs era impressionante, era incrível. Tinha cadernos inteiros feitos no jornal, vamos fazer um caderno especial sobre mudanças climáticas e tal. Era totalmente material de ONG, fornecido por ONGs que estão, não só internacionais, ONGs regionais às vezes, mas claro que são totalmente financiadas internacionalmente, né? O jornalismo ficou refém do terceiro setor hoje em dia, na questão financeira e editorial principalmente. Isso, justamente nessa esteira eu gostaria de te perguntar, existe então uma máquina de manipulação da opinião pública, uma máquina externa de manipulação da opinião pública, e qual o paralelo entre as técnicas de manipulação utilizadas no jornalismo e as técnicas de psicologia social expostas no livro Maquiavel Pedagogo? Ah, sim, isso é muito interessante, porque, bom, a gente seria, assim, complicado a gente dizer que é uma força só, né? Porque realmente não é uma conspiração única, né? É um processo que o controle total é impossível, né? Assim, ainda o fator indeterminante ainda impera na realidade, né? Eles não têm como fazer tudo o que eles querem, mas existe já assim muitas técnicas. As técnicas, principalmente, muitos livros que falam dessas coisas não estão ainda traduzidos no Brasil, né? Posso citar o Walter Lippmann, né, que eu cito bastante no livro. O livro dele foi publicado originalmente, o livro Opinião Pública, foi publicado originalmente em 1922. A primeira edição brasileira dele saiu em 2008. A gente está agora publicando também no Brasil aqui a Espiral do Silêncio, né, que foi em 1982. Então, são quase 40 anos, né, que o Brasil não conhece. Em português se fala muito. Se você for ver o material acadêmico sobre as técnicas, sobre o funcionamento da mídia no Brasil, ele fala no tom de quem quer transformar, como usar isso. Ele não fala no tom de compreender, a não ser, claro, o pessoal em geral é de esquerda, né? Fala muito do domínio da ideologia burguesa e tal, mas isso é extremamente, assim, reducionista, né? Porque
você fala em ideologia burguesa, mas aí quem manda no negócio é o George Soros, que financia os grupos de esquerda, então fica uma coisa confusa para eles, né, para eles explicarem. Mas, em geral, essas técnicas, são muitas técnicas, né, isso foi uma das coisas que eu comecei a perceber quando eu fiz um estágio de docência na Universidade Federal, em teorias da comunicação, né? E eu pude revisitar todas as teorias que eu já tinha visto, mas agora no outro ponto de vista. E eu comecei a ver que todas elas poderiam ser vistas numa clave normativa, quer dizer, ao invés de estarem explicando como funcionava a comunicação, elas podiam muito bem estar dizendo como se deve fazer ou melhor, como funciona a mente humana, como funciona a comunicação, para que a gente possa influenciar. E nessa hipótese, eu fui pesquisando muita coisa e descobri, por exemplo, um relatório de uma das ONGs, dessas muito atuantes aqui no Brasil, que utilizava justamente a teoria do agendamento, que é uma teoria que fala de como, fala da correspondência entre as opiniões das pessoas e a opinião passada na mídia, usava a teoria do agendamento para como faremos para gerar mais debate ambiental nos meios de comunicação. Então, essa teoria do agendamento é uma delas, né, que é usada claramente com o intuito de transformar, quer dizer, de fazer, viabilizar um debate, né, na opinião pública, né. Esses debates que surgem muitas vezes, acontecimentos, né, muitas vezes são noticiados aí, não são fake news, às vezes não são falsos, mas são selecionados especificamente para gerar debate sobre um determinado assunto. Às vezes até, inicialmente, aparece como uma opinião contrária àquela que eles querem fazer valer depois, né. Eu sempre cito o caso do... Bom, tem vários, né, mas o caso das drogas, né. Houve uma campanha há décadas atrás que era o Diga Não às Drogas, né. Hoje existe uma campanha ainda, não é mais velada, mas é uma campanha bem, ainda um pouco discreta, mas para a legalização das drogas. Por que está se falando isso? Porque houve um Diga Não às Drogas. Quando você fala Diga Não às Drogas, o sim fica implícito e as pessoas começam a debater sobre um assunto que antes não era motivo de discordância, né? Então, a mesma coisa a pedofilia também tem acontecido isso, né? Se falou da pedofilia como um problema, de repente, primeiro falava denuncie, né? E aquelas outdoors com crianças chorando e tal. Aquele sensacionalismo era para quê? Para sensibilizar as pessoas para o assunto, para falar do assunto. Quando isso começa a se tornar, começa a vir uma segunda etapa disso, primeiro vem a etapa informativa, né? Depois uma segunda etapa, começa então a se questionar quem é o pedófilo, mas quem sabe se ele não é um doente, coitado, etc. E aí deixa de ser um caso de polícia para virar um caso de psiquiatria e até que virar um caso de preconceito, de aceitação. E assim, assim, bom, foi assim com o movimento gay, né, que antigamente era criminalizado, o homossexual ia ser preso, e eles lutaram para ser considerado doença. Para quê? Para escapar da cadeia e ir para o hospital. E logo em seguida, hoje em dia é crime você dizer que é doença, né. Então, quer dizer, existe todo um processo que leva muito tempo, é um processo... Bom, a teoria do agendamento é considerada, está dentro das teorias consideradas as teorias de longo prazo, né? Elas não são para curto prazo. Tem que ser muito atento para perceber esse processo. Tem que ter duas coisas. Primeiro, conhecer a teoria, saber como é que ela funciona, né, o processo longo, e ser muito atento para perceber ela em execução. Uma coisa que me chamou a atenção nesse último semestre é que entrou em pauta, sabe-se lá por quê, qual será a agenda futura, mas nos últimos 6 meses entrou em pauta, aí está muito visível em todos os lugares, o suicídio juvenil. Ah, sim. Sim, a questão do Baleia Azul, né? A Baleia Azul, eu vi já na revista super interessante, na capa tinha o assunto, uma série na Netflix, etc. E tal. Então dá a impressão que está sendo colocado isso aí em pauta. Não sei exatamente por quê, talvez a gente vai descobrir em breve. Já existe movimento, eu já vi, até comecei a pesquisar esse assunto por causa dessa questão do Baleia Azul. Eu fui fazer uma pesquisa umas semanas atrás e encontrei alguma coisa assim bem antiga já, de grupos que defendem o direito ao suicídio, né? E isso aí eles defendem justamente dizendo que um dos grandes entraves, grandes obstáculos para esse direito, né,
é justamente a moral cristã e tal. Então, quer dizer, existe um lobby também sempre, né? E também tem uma coisa importante sobre essa questão do suicídio. No jornalismo existe um consenso, uma espécie de acordo silencioso, que é de não noticiar suicídios, por vários motivos. Mas não se noticia suicídio, porque se não se noticiasse, praticamente ia assustar as pessoas, porque acontece muito suicídio. Então, também porque isso ia influenciar aquelas pessoas que já têm uma certa propensão, têm uma tendência, ia facilitar que as pessoas de repente utilizassem o suicídio como ameaça ou como uma espécie de pressão na sociedade e tal. E então se convencionou não noticiar esse assunto. Mas já quando eu estava trabalhando no Diário Catarinense, eu lembro de ter surgido um caderno especial da RBS lá de Porto Alegre, na Zero Hora, que falava sobre o suicídio, o problema do suicídio. Vamos discutir. A sociedade precisa discutir isso. Então começa assim, né? Christian, o professor Olavo de Carvalho, quando elogiou teu livro, lamentou a ausência de mais estudos específicos sobre a mídia brasileira. Você pensa em fazer alguma pesquisa nesse sentido? Sim, eu acho que, esse livro, Transformação Social, ele foi uma espécie de ponto de partida que eu coloquei assim, né? Primeiro, precisamos admitir que os meios de comunicação social servem para a transformação social, né? E não para a informação. É preciso contar essa história e mostrar que eles tiveram essa mudança, né? Ali no livro eu fiz já uma análise de um caso, né? Que foi o caso do Diário Catarinense. Eu tenho feito outras análises, tentado fazer outras análises meus blogs, né? No meu blog, e recentemente eu comecei já um material que pode ser considerado uma segunda parte, que foca um pouco nessa questão do fake news, que é uma espécie de consequência, né, claro, desse processo de transformação social, mas tem várias questões aí envolvidas, né? Então eu acho que tem muita coisa ainda para pesquisar sobre esse assunto. A gente criou o site Estudos Nacionais justamente para isso, até para tentar unir ali alguns estudos que estão sendo feitos assim de modo sério, né, sem assim um viés, né, mas tentar entender mesmo a sociedade brasileira nesse sentido, que eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, a mídia, o estudo da mídia é importantíssimo, porque além de haver esse déficit de material sobre o assunto no Brasil, o Brasil assim como muitos países que antigamente eram chamados de terceiro mundo, países em desenvolvimento, países pobres, enfim, como muitos países, ele é usado meio que como cobaia de muitas coisas, né? Então, por isso é que não tem a publicação de muitos livros aqui, mas graças a Deus a gente está conseguindo trazer muitos livros. No Brasil hoje está surgindo muitas editoras, né, novas aí, tem a Danúbio, né, tem várias editoras que estão trazendo livros que estavam faltando, né? Isso aí eu acho que é o trabalho mais importante. Eu acho que um dia a gente vai dizer que faz parte disso, né? Eu acho que é uma coisa histórica mesmo no Brasil. Está saindo muitos livros importantes. Claro que a fila nunca para, né? A fila de livros que precisam ser traduzidos e trazidos ao Brasil. Mas, além dos livros, também é preciso que tenha gente pesquisando, claro, né? Gente que esteja, assim, pesquisando a fundo a coisa, para tentar entender de fato quais são as forças que nos influenciam. Porque esse eu acho que é a busca da verdadeira liberdade, né? Falando em fake news, quem acompanha o jornalismo da Globo, como é o meu caso, muitas vezes, acredito eu, por masoquismo, é fácil perceber que há uma opinião majoritária de esquerda pautando as notícias. Seja na campanha incansável contra o Donald Trump, seja na propaganda de gaysismo e das agendas de esquerda, nós percebemos que há um viés majoritário de esquerda. Agora, a opinião pública, de maneira geral, considera a Globo como uma mídia de direita. Por que isso acontece?
Bom, eu acho que principalmente os movimentos de esquerda eles estão sempre fazendo pressão, né? Então, como eles é preciso, né, na visão deles, é preciso fazer uma pressão constante em cima da mídia, para que a mídia se curve diante da pauta deles. Então, por mais de esquerda que seja um canal, um jornal, eles sempre vão dizer que não é de esquerda suficiente, né? Então existe uma pressão constante, justamente para constranger. Aliás, quase tudo no Brasil funciona assim. E eu acho que o outro lado da moeda, né, devia fazer a mesma coisa, uma espécie de pressão, porque bom, isso funciona na política, funciona nos meios de comunicação, em tudo, né? Porque você começa a constranger eles através de uma espécie de demonização de algumas opiniões, de algumas ideias, até que eles vão se curvando a isso. Em geral, as pessoas fazem uma teoria da conspiração, às vezes colocam a mídia como se fosse o demônio, mas na verdade ela só responde àqueles grupos que fazem pressão. Então, se a gente quer que eles falem a verdade, a gente precisa pressionar para que eles falem a verdade. E porque realmente funciona assim, eles se submetem, eles se obedecem a essa pressão. Agora, na questão por exemplo, na Globo News, eu assisto às vezes as análises políticas, eu não consigo ficar muito tempo assistindo porque me parece que ficam sempre na mesma, né? E com isso eu até tenho observado que eu tenho a impressão assim, porque existe uma espécie de sentido na história do Brasil que a gente está tentando entender sempre, né? Quem pensa, quem está observando, está sempre tentando compreender. E você vê aquele pessoal da Globo News falando, a impressão que dá é que eles estão tentando justamente fugir de qualquer juízo moral. E por isso eles falam tanto. Eles fazem tantas análises às vezes, de fatos pequenos e ficam ali, quando você vê que parece que vai concluir alguma coisa e, na verdade, eles voltam para aquele fatinho ali e continuam explorando aquilo ali e tal. Isso é uma fuga total de qualquer valor moral, né? Eles não querem dizer que alguma coisa está errada ou está certo. Eles querem dizer que foi assim, foi mais assim, menos assim, entendeu assim, menos assim, etc. E isso aí é a tendência geral. E aí quando eles veem uma pessoa como o Donald Trump, por exemplo, que além de atacar a mídia, né, fala justamente contra a nova ordem mundial, que é todo esse sistema que a mídia apoia, né? Aí, claro, eles ficam indignados, porque também tem aquela visão de que a história acabou e que agora a paz, a ONU finalmente conseguiu a paz e qualquer um que venha com truculência está colocando areia nisso aí e vai estragar tudo, vai estragar esse sonho, né, que a gente estava vivendo. Então fica uma coisa engraçada, né, porque quando ele coloca algum tipo de polarização na situação, assim como o Bolsonaro, outras figuras aí públicas, né? Eles acham o fim da picada, porque estava tudo indo tão bem aqui, de repente esse cara vem com essas coisas, mas a verdade é que a história não acabou, a paz não chegou e nunca vai chegar, né? Sempre aqui guerras mundiais como aconteceram no século XX podem acontecer novamente, porque a humanidade é a mesma, né? Nada mudou na verdade, mas a mídia sempre tenta dar essa ideia de que tudo mudou para que as pessoas fiquem alertas a qualquer um que faça alguma coisa diferente. Christian, fala um pouco pra gente sobre os projetos que você tem em andamento. Bom, como eu comentei, já mencionei, a gente estamos encerrando agora aqui as revisões do livro A Espiral do Silêncio, da Elisabeth Noelle Neumann, que é uma cientista política alemã, e que o livro foi publicado em 1982 e até hoje não tinha uma edição brasileira. Então, ele vai sair agora em agosto e a gente pretende, com esse livro, romper um certo silêncio que tem sido feito ao longo desses últimos quase 40 anos, né? Então, esse é um dos projetos que a gente está em andamento ainda, um financiamento coletivo, e através do nosso site que está se tornando uma editora, né, que é o site estudosnacionais.com. Depois aí a gente tem outros projetos que ainda dentro do Estudos Nacionais, né, que a gente tem também, não sei se esse ano, talvez para o início do ano que vem, dois outros lançamentos, que seria um deles sobre o aborto, que é uma reunião de artigos, que vai contar com também uma tentativa de
de romper o silêncio, né, a respeito desse assunto e mostrar vários estudos sérios, né, sobre a questão. E também aí o meu segundo livro, que seria então sobre os fake news, que vai sair mais para frente. Dentro disso, ainda dentro do estudos nacionais, a gente tenta juntar pessoas que estudam determinados assuntos, e futuramente também a gente tem um objetivo de lançar uma revista de estudos, mais ou menos na linha de uma revista acadêmica, né, uma revista científica, mas ainda está em planejamento, né? Mas a princípio seria isso aí. Então, pessoal, compre o livro A Transformação Social, como a mídia de massa se tornou uma máquina de propaganda, do Christian de Rosa, no site da Danúbio, Livraria Danúbio Editora, tudo junto.com.br. A gente fica por aqui, foi um prazer e até o próximo programa.